Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou a Eduarda Queiroz. Gente, vocês não têm noção. Hoje tá muito top das galáxias, assim, porque é uma coisa que eu me identifico demais no nosso papo de hoje e é a primeira vez que a gente tá recebendo aqui na nossa mesa um psicólogo forense. Eu já ia falar CSI, mas não, já descobri que não tem nada a ver com CSI, tá? Mas assim, é top das galáxias. Eu tô mega empolgada, já deu pra perceber, né? E nós estamos aqui com o Denis Lino. Denis, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. A mesa é sua, psicólogo forense. E aí, conta pra gente sua trajetória, se apresente. Bem, eu sou filho da UEPB, né, aqui de Campina Grande, nascido e criado aqui, então eu entrei em psicologia já com a intenção de fazer psicologia jurídica, psicologia forense, psicologia investigativa, que vão ter nomes diferentes, mas se a gente pode entrar nessas nomenclaturas, o que é que pode ser diferente. Eu entrei querendo atuar nessa parte de psicologia dentro da investigação, não sabia o que é que seria denominado, nem que tipo de prática ou como seria para entrar em mercado de trabalho, se existia ou não. Queria por causa disso. Então, eu entrei em psicologia com esse foco. Lembro que no meu primeiro semestre era procurando quem é que trabalha com isso, quem é que trabalha com isso, quem é que trabalha com isso. E tendo muita negativa de professores que desconheciam, que não conhecia mercado de trabalho e tudo mais. Só no segundo ano de curso foi que eu vim conhecer uma professora, no caso a professora Aline Lobato, que trabalhava na área. E aí me juntei a ela com as minhas ideias para desenvolver, com o conhecimento já que ela tinha, para dar seguimento ali na minha formação. Então, já quando eu entrei, eu queria essa área da psicologia, então toda a minha formação foi direcionada a isso. Quando era cadeira que não me interessava, eu já também negligenciava. E aí, se era alguma coisa mais próxima, aí eu estava mais afim. Durante a graduação, eu fiz projeto de extensão com a Lorena, que já foi uma das convidadas aqui, né? Saudades, Lorena. Justamente porque dentro dos projetos que eram disponibilizados, somente o dela era voltado a essa parte jurídica, que era sobre pessoas que tinham sido vítimas de algum tipo de violação de direitos, eram adolescentes, os guardiões legais deles. Eu também fiz pesquisas que foi dentro do Serrotão, da prisão de segurança máxima aqui, fazendo entrevista com encarcerados. Eu fiz na delegacia de homicídios, aplicando o que a gente vai chamar de perfil criminal geográfico de assassinos aqui de Campina Grande, assassinos em série. E aí, como eu já era o que eu queria, eu descobri ali que a gente não tem essa formação, eu sempre esqueço, é stricto sensu ou lato sensu, mas de mestrado e doutorado em psicologia jurídica ou forense no Brasil. Só tem uma instituição que é privada e é no Paraná que tem. Então, o gasto seria bastante elevado. Daí eu fiz especialização, aqui em Campina também, em psicologia jurídica e investigação criminal. Durante todo o período da minha graduação, quando eu descobri que não tinha mestrado aqui, foi juntando dinheiro para poder fazer um mestrado fora, que é onde a gente tem a maior parte de qualificação nessa área, já há décadas de construção de um currículo e de atuação e de pesquisa nessa área. Então, quando foi 2018, eu consegui ir, então eu fiz o meu mestrado na Universidade de Liverpool, em Psicologia Forense e Investigativa, voltei em 2019, e aí comecei a dar aula, a atuar na área, e 2021, 2 anos atrás agora, eu comecei meu doutorado na Federal de Pernambuco em Psicologia Cognitiva, mas estudando o que a gente vai chamar de tomada de decisão investigativa, que é como é que os delegados, investigadores, detetives decidem fazer o que eles vão fazer na investigação. Que top! Riquíssimo. Meu Deus do Acho que é céu. o sonho de minha filha. Era Uma delas. Assista. top Siga o caminho. das galáxias. E aí, nessa toda a sua trajetória, você estudou e sabe como traçar um perfil do criminal, né? Que a gente fala. Isso. Como que é isso? Tá. E aqui eu já aproveito para fazer o meu merchan, né? Porque Aproveite. ali durante 2020 eu me dediquei, como a gente foi época de pandemia, todo mundo muito preso dentro de casa, uma das coisas que eu fiz foi me dedicar a dar aulas. E nessas aulas remotas, um dos principais problemas que acontecia, eu dava principalmente aula em perfil criminal, que era a área que eu mais tinha estudado, me especializado. Uma das perguntas sempre tinha era de alunos: professor, o que é que eu posso ler para poder me aprofundar? E aí, na época, a primeira pergunta que eu fazia para eles era: você sabe ler inglês? Porque
principal material que a gente tinha era em inglês. E aí via isso como uma limitação muito forte, porque menos de 5% da população brasileira lê em inglês, e aí quando a gente vai entrando no grupo específico que faz psicologia, tem interesse na área, é menor ainda. Então, em 2020, eu escrevi um livro que foi publicado em 2021, que é Criminal Profiling, Perfil Criminal, Análise do Comportamento na Investigação Criminal, publicado pela editora Juruá. Apesar do título ter lá análise do comportamento, não é nada relativo à abordagem de análise do comportamento. Sim. É apenas porque, para se fazer o perfil, você analisa o comportamento. Sim. Independente de ser uma abordagem, isso, aquilo, outro. Então, o perfil criminal ele acaba sendo como uma metodologia, uma técnica, uma estratégia investigativa, uma ferramenta investigativa, talvez seja a melhor nomenclatura, em que a gente, a partir de e aí daí que vem, a análise de como esse crime foi cometido, e aí a gente vai entrar em questões que vão desde horário em que foi cometido, local em que foi cometido, o que a gente vai chamar também do modus operandi, que é o modo de operar ou o modo de se cometer um crime. Qual foi a sequência de ações que ele fez para conseguir realizar o seu crime, ter sucesso nele, não ser identificado, não ser interrompido, não ser capturado. Isso daí que seria o modus operandi, essa sequência de ações. A ideia do perfil criminal é que a maneira como a gente se comporta tem a ver com a maneira com que a gente é. E aí, a partir de uma análise de como as pessoas se comportam naquela situação de crime, tentar extrair informações, inferir informações sobre quem seria aquela pessoa. Então, se uma vítima ela foi enganada, um sujeito chegou na casa dela fingindo ser alguém que está precisando de ajuda, que, sei lá, sofreu um acidente, que não está desorientado, e essa vítima ela é envolvida por esse papo, deixa essa pessoa entrar e lá dentro essa pessoa amarra ela e rouba a casa dela. A gente não espera que esse indivíduo, com toda essa habilidade social de enganar outra pessoa, de ter uma lábia, de fazer com que um estranho deixe você entrar na casa dele, a gente não espera que esse indivíduo seja, na sua vida normal, uma pessoa tímida. Não. Uma pessoa que tenha dificuldade de relacionamentos, uma pessoa... Porque ele não tem... As habilidades que ele demonstra naquele momento, o comportamento ali, indicam outro tipo de personalidade, alguém muito mais solto, com várias interações, talvez mais extrovertido, coisas do tipo. Então, a ideia é, a partir dessas análises do comportamento, tentar levantar possíveis características dessa pessoa. E aqui eu digo possíveis porque um dos problemas que a gente acha é que a gente é extremamente certeiro nesse perfil. De que quando a gente diz, é uma pessoa com, sei lá, histórico criminal de que cometeu esse tipo de crime, ou que trabalha nesse tipo de profissão. É 100% de certeza que aquilo ali está a verdade. Mas não é bem assim. Em psicologia, a gente que estuda psicologia sabe que a principal resposta que a gente pode dar é depende. Que a gente tem a nossa limitação enquanto técnica, enquanto ciência, para determinar que alguém faz isso sempre ou faz isso daquela outra forma. Então, a gente tenta, no perfil criminal, analisar o máximo de informação que a gente tem sobre o crime, sobre como esse crime foi cometido, para vincular isso com possíveis e prováveis características da pessoa. É mais provável que seja um homem, é mais provável que tenha esse tipo de conhecimento, é mais provável, e aí indicar esse grau de probabilidade para poder facilitar o tomador de decisão, que é o delegado. Quem é que a gente vai procurar? Aonde é que a gente vai procurar essa pessoa? É para isso que serve o perfil, não é para finalizar o caso, mas para poder direcionar a investigação. Isso. Uau! Top! Quero trabalhar com isso, mas enfim, né? Meu, que legal! Tá, lá, né? Você fez seu curso lá e tal, não sei o quê. Você teve estágio por lá? Você chegou a realmente montar e... Conta aí. Na prática mesmo, como era o teu trabalho? Durante o mestrado, a gente tem uma certa prática que vem a partir dos professores, que trazem casos e a gente tem que fazer essa produção. Então, não só é prática, mas é prática obrigatória, porque se você não faz ou faz errado, você não passa. É uma avaliação, como qualquer outra. É uma coisa que eu achei interessante, que você tem tanto uma avaliação teórica quanto a avaliação prática. Em cada das cadeiras, dos módulos, você tem que ter uma coisa, seria algo semelhante a uma construção de um meio artigo, mas também teria algo que seria um relatório, um laudo psicológico, seria
teria que fazer. Então, tem essas duas coisas. E ali foi onde eu tive, de fato, o primeiro contato com a construção de perfil criminal e que ajuda a gente a poder, depois, durante a prática, conseguir fazer isso. Que é algo que é difícil você ter pessoas que estão dispostas a ensinar como é que se faz, porque muito se fala sobre isso e aquilo, mas e aí, quando eu pego o papel, o que é que eu escrevo, em que ordem que eu escrevo, para o que é que eu tenho que olhar, como é que eu consigo dizer que isso é aquilo dali, que isso está vinculado a essa outra coisa? Exatamente. Não, você tá falando, eu tô assim parada, né? Porque minha cabeça tá girando e achei muito, muito massa. Lembra de algum caso, assim, para contar pra gente? Pode? Quer dizer, pode? Assim, eu não sei se pode, então eu prefiro não. Já que na dúvida é melhor... É. Não dá. Então tá, né? Nem queria saber. Você queria saber? Não, Eu queria. não. E a entrevista investigativa, como é que funciona? Certo. Existem algumas nomenclaturas diferentes, e aí eu queria primeiro trazer o que é que seria a entrevista investigativa, porque você vai ter pessoas chamando de entrevista forense, entrevista psicológica, entrevista interrogatório ou oitiva. Oitiva é o que a Polícia Civil faz com a testemunha, com a vítima. É quando ele vai ouvir aquela pessoa que ou sabe alguma coisa ou foi vítima de um crime. Interrogatório é o que é chamado legalmente para o que é feito com o suspeito, quando você está interrogando uma pessoa que é considerada suspeita. Entrevista forense geralmente é trazido quando é dentro do processo judicial e o psicólogo, o assistente social vai fazer uma entrevista naquele âmbito no fórum, por isso que é forense. E aí... Nem eu, né? A minha cara... É a percepção, não, é daí que vem, né? Que massa. E aí, a entrevista investigativa, como a gente vem chamando hoje, é uma nomenclatura que começou a ser utilizada na década de 80, lá no Reino Unido, para fazer uma modificação nessa visão de interrogatório, que quando você fala interrogatório, está muito vinculado a uma ação confrontativa. Então, eu não vejo você como uma pessoa para me ajudar em algo, nem você me vê como uma pessoa para lhe ajudar em algo. Nós somos duas pessoas de times diferentes, tentando competir para ver quem é que vai ter um resultado melhor, quem vai ganhar do outro. O interrogatório era essa coisa de embate. A entrevista investigativa vem tanto para mudar essa percepção, quanto para oferecer um embasamento para como deve ser feito isso no processo investigativo. Aqui eu vou falar especificamente do que a gente chama da fase pré-processual, que é a investigação criminal, né? Então, a entrevista investigativa que a gente defende, que deve ser feita pelas polícias de uma maneira geral, ela não é aquela que a gente vê nos filmes, nos seriados, que vem o sujeito, que pega a luz só contra a pessoa que está sendo interrogada, que ele não sabe quantas pessoas tem ali, que ele está amarrado, que aí você vem, bate na mesa, xinga, aponta dedo, bate a cabeça dele na mesa. Aquilo que a gente vê, não sei quem vai se recordar, mas o interrogatório que o Batman faz com o Coringa, que ele basicamente chega e enche ele de surra até ele falar alguma coisa. Não é. Não é isso. É óbvio que não, né, querida? Aí a gente entra desde questões de direitos humanos, né, que a gente tem a questão de como deve ser tratado as pessoas, independente se elas cometeram crimes ou não, mas também o quão eficaz é isso. Quão eficaz é você bater numa pessoa para ela dizer o que ela gostaria. Aí, antigamente, até hoje ainda existe muito, o que se defendia era uma coisa, não de tortura ou de coisa do tipo, mas de uma pressão psicológica, de uma coerção, de você ser quase liberando uma coisa abusiva com a pessoa, deixando ela desconfortável, inventando histórias para ela cair numa armadilha ou coisa assim, para ver se ela conta o que você gostaria. Que é o que a gente chama do método Reed, porque foi o Reed e o Inbal quem descreveram isso, e vende isso, é o que é vendido nos filmes hollywoodianos como o interrogatório que deve ser feito. Só que quando a gente vai ver isso na prática, tanto a gente não tem evidência suficiente nos estudos para comprovar que funciona, quanto a gente tem um maior índice de falsas confissões quando isso é utilizado. Porque quando o suspeito está naquela situação de estresse, de horas e horas a fio sendo interrogado, e o interrogador dizendo, não, foi você, a gente viu a sua digital, o seu sangue estava lá,
com certeza foi você. Você pode não lembrar, ou você pode não estar querendo dizer. Você tem 2 saídas. Ou você sai aqui confessando e tendo uma pena mais branda, ou você não confessa, a gente vai lhe prender de todo jeito, você vai ter pena de morte. Então, tendo isso com uma certa privação do sono, privação da alimentação, a pessoa vai querendo se livrar daquela situação naquele momento. Ou então, porque de fato ele passa a acreditar que cometeu o crime, ele confessa. Então, se você perguntar no grupo geral, você confessaria por um crime que não cometeu? As pessoas diriam não. Ou então, só para proteger quem eu amo. Né? Porque alguém, não sei o que lá. Mas a realidade é que a gente está susceptível a isso, dependendo da forma como isso é feito. E aí a entrevista investigativa defende um segundo modelo, que é através de bases da própria psicologia. É o que eu costumo dizer quando eu sou questionado por que eu poderia dar aula para policial sobre entrevista se eu não sou policial. Nunca passei em concurso nenhum para polícia, nem nada do tipo. Mas aí eu defendo que a gente passa pelo menos 5 anos, basicamente, e aqui sendo bem redutivo do que é o nosso trabalho, estudando como fazer as pessoas falarem. Sim. Se a gente pega a psicologia clínica como a base da psicologia, é uma pessoa que está indo ali falar sobre algo que ela não quer de verdade falar, ela tem muita resistência a fazer isso. Então, como é que eu consigo criar um ambiente que aquela pessoa se sinta acolhida, que aquela pessoa confie em mim, que ela sinta que eu estou do lado dela, que ela se sinta confortável para falar isso comigo e que, né, eu consiga extrair esse tipo de informação de uma maneira verídica, em alta quantidade e com boa qualidade. A gente estuda basicamente para fazer isso, numa anamnese, ao longo do processo clínico. E aí, a gente vai falar de conceitos da psicologia como rapport, como sugestionabilidade, como falsas memórias, e como é que a gente consegue estruturar uma entrevista de forma que até as pessoas que são antagonistas, entre aspas, naquele momento, que são os suspeitos, que eles não querem ser presos, eles vão se sentir convidados a falar sobre. Por mais que eles não confessem o crime, mas que eles falem sobre. E aí tem um grupo de pesquisa, um conjunto de pesquisa que eu acho que é o melhor que a gente tem até hoje, que foi analisando especificamente a utilização do rapport, essa construção de um vínculo de respeito com o outro, não de agressão, mas de tratar o outro como ser humano, de dar autonomia a ele, de se colocar no lugar do outro, e não para enganar ele, mas para de fato fazer. Eu entendo que você tem essa visão de mundo, que você fez isso assim, assim, no outro, mas eu preciso saber o que aconteceu. Me fale e tal. Então, sem ser agressivo. Foram analisadas mais de 2.000 horas de entrevistas com terroristas domésticos, né, do mesmo país ou terroristas internacionais. E aí viu que quando tinha esses comportamentos mal adaptativos, que era confrontativo, que era a pessoa usando de sarcasmo, de ironia, que não dava liberdade para o outro, os suspeitos, os terroristas, eles se fechavam. Eles não diziam nada, eles utilizavam o seu direito do silêncio, eles diziam só, respondiam com não um comentário, e quando era o oposto, aí eles falavam ao menos algo, eles davam informações. E quanto mais informações eles davam, maior era a probabilidade dele dar informação relevante, como aonde está uma outra célula terrorista, aonde está uma possível bomba, ou aonde encontrar isso ou aquilo outro. Então, a maneira como é feito, de fato, tem diferença no resultado final. Isso é tão básico, né? Porque eu acho que em qualquer relacionamento, você consegue muito mais do outro se você escutar, se você acolher, né? Do que você impor, cobrar, né? Aqui eu só estou falando muito que vocês estão olhando para mim e às vezes faz nossa, e aquela cara de surpresa ou algo assim. Mas imagina a situação inversa, que eu estou falando com vocês e está cada uma virada para o lado, olhando no seu celular, e aí qual é a minha motivação para continuar falando isso? Nenhuma. Isso vai valer, por exemplo, para uma vítima, para um testemunho que está lá na frente para um policial, relatando uma situação difícil que ela vivenciou, que ela viu. Se aquele policial não está nem aí para o que ela está dizendo, se ele não está dando a atenção necessária para ela querer falar e sentir que é importante, que ela está lá sendo ouvida, ela não vai falar. Exatamente. Tá as duas assim, né? Com cara de... Cara de tacho. Gente, que trabalho importante, necessário e, assim, pra mim É escasso, né? Sim. É escasso. E me diga assim, dentro da nossa realidade, para a gente entender, existe algum exemplo
de filme, de série, e que traz esse seu trabalho mais fidedigno? Sim, falando especificamente da entrevista investigativa, a gente tem muito exemplo do que não ser feito. O good cop, bad cop, né? O policial bom e o mal, que vem um que é mais ou menos aceitável e vem outro que é super agressivo, como se isso fosse gerar algo. Não é o recomendado a ser feito. Tem, específico sobre entrevista investigativa, tem um seriado que é mais próximo do que como de fato deve ser feito, que é chamado Criminal, Reino Unido. São 4 seriados criminal, cada um em um país diferente. Então tem Reino Unido, Espanha, Alemanha e não sei mais o outro. Mas o Reino Unido, de fato, ele está muito próximo da realidade de como deve ser conduzida a entrevista investigativa. E aqui eu deixo claro que não é o psicólogo que faz essa entrevista. Até porque, legalmente falando, a gente não pode. Tá lá dizendo que quem tem que fazer isso é o delegado, é a Polícia Civil, etc. O que a gente faz é preparar esses profissionais. O jeito de você fazer isso nesse processo investigativo é se você for psicólogo concursado na Polícia Civil. Sim. Mas você é assim, me contrata para eu fazer essa entrevista com essa testemunha. Se não for para fazer um laudo psicológico, não é você quem faz. Para descobrir o que aconteceu, não é você quem faz. Se você não for contratado enquanto um perito, mas são atribuições diferentes. E aí, sobre entrevistas que não fazer, a gente tem também na Netflix, que é The Confession Tapes, as fitas de confissão, algo assim, que mostra justamente casos verídicos, a cada episódio um caso diferente, em que através dessa metodologia primeira que eu trouxe para vocês, pessoas aparentemente ou comprovadamente inocentes confessaram um crime. E aí eu acho interessante que mostra a vítima dessa situação falando por que ela confessou naquele momento, como é que ela se sentiu, o que é que aconteceu, e você vê esse contexto. Tem um caso específico que não está nele, mas você consegue encontrar vídeo de documentário no YouTube, que foi da Stephanie Crowe, Crowe, que foi uma menina que foi, eu não sei se pode dizer como é, mas assassinada, né? Quais são os limites das palavras que a gente tem aqui. Ela foi assassinada na própria casa. A polícia, por algum motivo lá no início da investigação, achava que tinha sido o irmão dela de 14 anos. Esse menino, ele passa horas sendo interrogado dessa maneira de ser coercitivo, dizendo que ele fez, mas não se lembra, de que a polícia tem provas, como é que você mata a sua irmã. Tem um Michael bom e um Michael ruim. Talvez o Michael ruim, que o nome dele era Michael. O Michael ruim fez, mas o bom se esqueceu disso porque não queria lembrar e tal. Então ele vai criando, construindo uma narrativa. Depois de horas a fio nesse sentido, o adolescente confessa o crime. No julgamento é que é ele e outros 2 amigos que são considerados como culpados, apesar de 2 confissões de cada um tiveram 3 amigos. 2 confessaram, um sugeriu como poderia ter sido feito e foi levado como uma confissão. Apesar dessas 3 supostas confissões terem discrepâncias entre si e com os dados da polícia, foi considerado como culpados, foram indiciados e levados a julgamento. Aí depois é que uma advogada, nova no caso, vai pegar outras informações e descobrir que foi um outro sujeito que tinha uma roupa com a mancha de sangue da vítima, que essa roupa estava na posse da polícia e que não foi devidamente investigado. E aí tem um vídeo no YouTube, só que aí esse de fato só está em inglês, tem a legenda automática lá que pode ser gerada. Eu não lembro exatamente de como é feito, mas se você pesquisar por Michael Crowe, né, o mesmo sobrenome, em entrevista, algo assim, deve aparecer. Que mostra a gravação de como os policiais, detetives, adultos, tratavam uma criança, um adolescente de 14 anos que está lá chorando, dizendo eu não sei, não fui eu. Tem relatos que o policial faz, me diga como foi que você cometeu isso? Aí a criança, o adolescente, né, 14 anos, faz, eu não sei, se eu lhe contar vai ser mentira. Ele, tá, então me conta e quando for mentira você me diz quando for mentira. Aí ele faz, como foi que você chegou lá? Não lembro exatamente das perguntas, mas ele faz tipo assim, me conta isso, a menina começa a contar. Aí ele pergunta, vamos dizer, quantas facadas você deu? Aí ele diz, isso é mentira, 3. Me diga isso daqui, isso é mentira, tanto. Ele vai respondendo, dizendo que é mentira, e ainda assim aquilo ali é levado como se fosse uma prova. É uma indução, né? É uma indução a um crime, né? Você está induzindo você confessar um crime, assim, e é muito brutal isso, né? É uma agressão.
Cara. Um dos comentaristas do documentário até diz, o que a gente está vendo aqui é uma violência contra criança e não um interrogatório. Caramba, então, na realidade, seu trabalho é treinar os profissionais que vão fazer essa entrevista e tal. Isso. Dentro das práticas, uma delas é essa. E existe campo aqui em Campina Grande para isso? Existe a necessidade. Algumas vezes que eu tenho a oportunidade de falar. Hoje eu faço parte de um grupo que é situado no Rio Grande do Sul, isso, mas a gente trabalha com todos os estados por conta do online. A gente ainda não chegou na Paraíba porque tem limitação de quantidade de profissionais que a gente consegue atender e tudo mais. Mas aí, conversando com alguns daqui, eles fazem, vamos trazer para cá, seria interessante a gente fazer aqui, tem uma verba que poderia ser utilizada para isso e tal. Então, existe a necessidade porque a formação que a gente tem hoje na Polícia Civil em entrevistas investigativas, ela acontece majoritariamente na academia de polícia, quando eles entram. E ela geralmente não se utiliza dessa que a psicologia vem defendendo e vem sendo utilizada em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, Holanda, e que a própria ONU recomenda que seja feito desse jeito. Teve até um grupo de trabalho internacional que lançou os princípios da entrevista que está de acordo com essas coisas que a gente vem falando aqui. A gente precisa começar a inserir isso na nossa realidade até para ter um sistema de justiça mais eficaz e menos problemático. Temos até um caso recente, né, de uma mulher que foi assassinada em Cuité e que o marido ficou preso durante um tempo e agora descobriu que quem matou foi o filho com a namorada do filho. Né? Não estava sabendo. Não sabia? Não. Foi. Foi aqui. E agora ele falou que planejava desde 2018 o assassinato da mãe. Muito tempo. Muito tempo, né? E fez em novembro do ano passado. Então, e ele armou tudo para o pai ser incriminado. Então, que mente, né? Enfim. Menor de idade. 16 anos. Quando ele começou ou agora? Não, Não, agora. Então ele tinha 11. Não sei. 2018, 2023 a 5, é isso aí. 11 anos. 11 anos. Olha aí. Possivelmente um psicopata? Não podemos afirmar, porque a psicopatia só tem como ser diagnosticada a partir dos 18. Aí depois é que a gente vai conseguir descobrir. Eu tenho dúvidas, falando sem saber nada do caso, se de fato, quando ele tinha 11 anos, ele começou a planejar e continuou nesse planejamento. Porque quando você tem 11 anos, você pensa em um bocado de coisa. É verdade. E aí, até que ponto isso se estabelece, né? Cristaliza na mente. E permanece durante 5 anos para fazer isso. Não sei se é só uma fala ou se é algo que ele começou a sentir uma raiva pela mãe. Mas ali, que foi bem planejado foi, né? Porque conseguiu esconder durante um bom tempo, incriminou outra pessoa, né? Então tem... E que nem necessariamente a gente pode dizer que porque uma pessoa chegou a ser preso, não o adolescente, mas o pai. Sim. Chegou, sim. A gente não pode dizer que necessariamente uma prisão dessa é errônea, é porque houve um problema na entrevista, porque não sei o quê, porque a gente não sabe o que aconteceu na investigação, para poder dizer, né, que tem evidências suficientes. Tanto é que para haver a prisão, o indiciamento, você tem que ter indícios suficientes para o convencimento. Então, de alguma forma, o delegado responsável se Tanto que ele convenceu foi disso. preso e foi solto depois. Ele não estava preso até agora, quando descobriram, né? Ah, sim. Foi. É um caso bem, bem A interessante. gente também bem tem tem poucas informações do caso. Gostaríamos de ter mais, Mas- porque a gente mas- gosta muito desse não- assunto, mas a gente não tem. Mas, Denis, e o caminho das pedras? Sou aqui, estudante de Campina Grande, quero entrar para essa área. O que eu devo fazer? Se você for estudante de psicologia, já está no caminho mais certo. Se você for estudante de outra área, é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Vamos falar de psicologia. Sou estudante de psicologia e quero ir para essa área. E aí? Primeira coisa, apesar de não haver, na maioria das instituições que a gente tem hoje, nacionalmente, cadeira de psicologia jurídica, continue na graduação e termine. Você vai precisar do seu diploma para tirar CRP e fazer laudos e tudo mais, você gostaria. Segunda coisa se tiver cadeira de psicologia jurídica, obviamente faça. Se não tiver, veja se tem como fazer ter. Atualmente, a gente teve aqui o Centro Acadêmico de Psicologia da UEPB, conseguiu ter lá a cadeira de psicologia jurídica, que estava dentro do projeto, mas não estava sendo ofertada. Então, agora eles têm. Então, será que de alguma forma tem dentro da sua instituição como trazer um profissional
como trazer alguma coisa nesse sentido. Se tiver muita gente afim, é possível que a própria instituição consiga disponibilizar algo nesse sentido. Depois se você não teve essa cadeira, e eu recomendo mesmo se você teve, procure fazer algum tipo de curso, não necessariamente especialização, mas algum tipo de curso à parte, porque você vai ter a experiência de ter contato com outro profissional de uma outra realidade, lhe falando sobre a experiência dele. Então, eu fiz curso sobre perícia, fiz curso de assistência técnica, fiz curso de entrevista investigativa. Então, você tem essas oportunidades, principalmente hoje no modelo online. Se ainda assim você não se sentir pronto para começar a trabalhar, porque supostamente, né, você terminou a graduação, você está pronto para fazer de tudo, né? Isso. Mas aí a gente não tem esse destrinchado detalhamento de como fazer isso na área jurídica especificamente. E esses cursos vão lhe dar esse suporte. Se possível, uma supervisão também no primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, como é padrão dentro da psicologia clínica, por exemplo. E aí, se você sentir a necessidade, é o que você precisa em questão de formação. Vai para uma especialização que é uma coisa mais direcionada. A gente hoje tem muita especialização boa, remota. E aí, possivelmente, para trabalhar, a especialização é suficiente. Obviamente, você ser mestre, você ser doutor, dá um outro, né, tchan para o seu currículo. Mas para atuar mesmo, de fato, terminou a graduação, fez uns 2 cursos ali curtos sobre como atuar na área, você já começa a ter a possibilidade de se inserir. E aí vai depender muito do que é que você quer fazer. Porque psicologia jurídica, assim como a psicologia de uma maneira geral, é extremamente ampla. A gente tem a possibilidade de atuar em presídios, em CREAS, que de certa forma você atua com as vítimas dos crimes. Você tem como atuar concursado no Tribunal de Justiça, sem ser concursado no Tribunal de Justiça, em defensoria pública, em casa de acolhimento, em um tanto de coisa diferente. Então, vai depender de qual o seu foco, se você tem algum, se é psicologia jurídica de uma maneira geral, ver o que é que tem de oportunidade para se inserir. Geralmente, o que a gente tem mais oportunidade, que não é através de concursos ou um contrato mais fixo, é através da chamada perícia psicológica e assistência técnica. Por quê? Você pode ser concursado enquanto perito no Tribunal de Justiça, mas você também pode se cadastrar como perito ad hoc, que a gente vai dizer, que é sob necessidade, algo assim, não sei a tradução do latim, mas é quando precisa de um perito realizar uma perícia no estado da Paraíba, ou na cidade em que você colocou, seja Campina Grande, João Pessoa, ou as duas, ou seja lá onde for, e não tem como o tribunal, com os seus próprios funcionários, os psicólogos que tem lá, as pessoas que tem lá, fazer aquela perícia, ele vai chamar alguém dessa lista que está lá cadastrada. Se você está lá, tem essa chance. Se você é conhecido, se você já mostrou um trabalho, se você tem um contato profissional com esse juiz que vai chamar, vai, né, convidar o perito a trabalhar, há uma chance maior. Porque eu vou chamar essa pessoa que eu não sei quem é, ou essa outra com quem eu já teve uma perícia, que eu gostei, que eu entendi, que deu certo, vou chamar quem eu já confio no trabalho. Então, quanto mais você consegue, né, se vender nesse sentido da sua qualidade técnica, melhor. E aí você tem essa opção de ser chamado para fazer perícias. Eu não sei informar, e aí sendo bem sincero, o quão frequente é isso aqui especificamente na Paraíba. Vão ter alguns estados que têm uma necessidade maior, tem estado menor, cidades do interior às vezes têm mais oportunidade porque os concursados estão nas capitais. Então vai tendo essas nuances assim que só mesmo com o tempo é que a gente vai descobrindo. E a outra opção é que não precisa de cadastro, de concurso, de nada, que é a assistência técnica. Aqui você não está trabalhando, digamos, não vou dizer a favor da justiça, mas a favor do tribunal. Você não está trabalhando de maneira imparcial, querendo saber a verdade dos fatos ou coisa assim, como seria se você fosse contratado pelo juiz. Aqui você está trabalhando para uma das partes. Então, imagina a seguinte situação. A gente tem 2 pais que estão disputando uma guarda ou uma situação litigiosa que envolve uma criança e vai ser feita uma escuta dessa criança ou uma perícia psicológica dessa criança para conseguir determinar qual seria a melhor escolha para a guarda. Um perito vai fazer aquilo dali, o trabalho do perito. O assistente técnico, ele é contratado por uma das partes para ajudar nesse processo. Então, ele vai poder gerar perguntas a serem feitas. Vai ser entrevistada essa criança, o que é que seria interessante a gente destrinchar que não está fazendo parte ali?
O assistente técnico contribui com isso. Depois foi feita a perícia, saiu um laudo, manda para o assistente técnico. Será que esse laudo foi bem feito? Será que a gente pode confiar nos resultados? E aí tem todo tipo de situação. Desde laudos que são muito bem feitos e está a favor do seu cliente, beleza, está tudo ok. Laudos que são muito mal feitos e está a favor do seu cliente, aí você diz, está mal feito, aí eles, né, que lhe contrataram que vão saber decidir o que faz com isso. Por isso que assim, você é imparcial, você está a favor da sua contratação. E aí vai ter a situação oposta do mesmo jeito. É um muito bem feito e está contrário, e aí é difícil de você contestar, e aí você faz, o que encontrou lá parece que é o que é verdadeiro. E o inverso também. Foi mal feito e é contrário. Aí você vai redigindo todo um parecer dizendo por que aquilo ali é mal feito. E a sua contratação, todo o seu contato é com o cliente, que pode ser ou a pessoa ou o advogado. Para isso daqui não tem cadastro nenhum. O que você tem é contato. É você conseguir ter contato com os profissionais que podem vir a usar da sua expertise e também demonstrar conhecimento, prática, tudo mais. Ainda tem chance pra nós, Paula. Mas olha aí, a gente achou que tava perdida, né? Não, mulher, tá. Bem. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do caso Nardoni, né? De que eles estão presos, mas nunca confessaram. Mas todos os indícios, né, mostram. Então, acho que é todo um papel, acho que de tudo isso, né? Da polícia, da psicologia forense ali para elaborar o questionário para investigação. Tudo, né? Tá tudo junto. No caso Nardoni, teve muita perícia de reprodução simulada dos fatos, né? Que é a simulação, para ver o que é que pode ter acontecido ou não. Naquele momento, se eu não me engano, posso estar errado, mas tinha tanto o perito, mas tinha também os assistentes técnicos contratados. Que é para dizer, não, pode não ter sido assim, ou o perito considerou uma coisa errada, que é para tentar né, botar dúvida, talvez, no trabalho, coisas assim. Eu imagino que teve, principalmente considerando o caso, as pessoas envolvidas, a repercussão. Isso. Imagino que tenha tido assistente técnico para poder dar mais força no processo. Até porque, pelo fato de não ter tido a confissão, né? Em momento nenhum, e deixar aquela... É sempre uma incerteza do que realmente aconteceu. Não chegaram, né? Uma conclusão real de como aconteceu, Isso. né? O caso da Elise Matsunaga, que a gente tem um documentário dela, eu acho que representa isso muito bem. E eu acho que foi bem feito o documentário da maneira que tá lá, que você assiste o primeiro, o segundo episódio, não sei, você faz, foi isso que aconteceu. Eu adorei. Aí vem o outro... Aí vem o outro episódio, e aí você faz, não, agora parece que foi isso que aconteceu. Só que tá analisando a mesma coisa, com os mesmos dados, só que a interpretação que é diferente. E aí o assistente técnico vai dar esse outro lado da moeda para não ser só a palavra daquela pessoa ali. E dentro do tribunal, principalmente em crimes hediondos, que são os mais clássicos, homicídio, estupro, essas coisas, você tem que provar acima da dúvida. Se você colocou dúvida, aquela pessoa não é condenada. Seu trabalho não é provar que o seu está certo, mas que existe uma outra possibilidade explicativa que não essa daqui que está sendo trazida. Isso é top demais. E não é. E não é. Por que não é? Porque dependendo do profissional, se o profissional como é que eu posso dizer? Não tá ali para defender seu cliente. Então, ele pode chegar a mentir, criar coisas, sabendo... Ele pode saber que o seu cliente ele é o culpado, saber como aconteceu e criar uma estratégia para livrá-lo daquilo. Então, aí a parte que eu digo, não é... O perito pode fazer isso, não pode? O perito, não. E o técnico? O assistente técnico, aí é a critério dele como ele vai fazer o seu trabalho. É do caráter aí a da questão pessoa. ética também da coisa. Caraca! A que ponto ele vai dentro do seu próprio trabalho. A gente já teve relatos em alguns estados brasileiros em que profissionais de psicologia tinham empresa e que treinavam clientes para passar em avaliação psicológica no processo judicial. Mentira. Então, é assim, eu estou agendado com perícia, dia tal, e aí, isso aí foi um relato que eu tive de um professor, inclusive, falando de uma situação dessa, em que o sujeito
veio, né, foi para essa empresa ou coisa assim, e aí ele dizia, é sobre isso que está sendo investigado, provavelmente vai utilizar esse teste, entrevista com isso e aquilo. Então, vamos ver o que é que você tem que responder quando vier essas respostas, essas perguntas. Então, meio que treinar o cliente em algo que não deveria ser feito de acordo com o nosso código de ética. E aí, até esse profissional, quando estava avaliando, ele notou que as respostas estavam muito ordenadas, muito rápidas. Era até a pirâmide de Pfister que ele estava utilizando como teste. Aí ele já sabia, já respondia tudo muito rapidamente. E aí, quando ele identificou isso, ele mudou a ordem do que ia apresentar. E, o respondente fez, não é essa não. E aí viu que ele tinha sido treinado. E aí foi quando ele trouxe essa possibilidade. A gente tem hoje o Intercept, está trazendo aí, né, um levante jornalístico sobre a possibilidade de terem profissionais vendendo laudos para o seu cliente. Não é nem para o seu cliente, que é pior ainda, que é para o processo do tribunal. Porque o perito é parcial, está na lei. Você tem que estar em busca da verdade. O assistente técnico, não. Ele está a favor do seu cliente. E aí entra a pergunta, né? Mas aí eu vou estar trabalhando... Que aí todo advogado criminalista já ouviu. Está trabalhando, está defendendo criminoso, né? E aí você, enquanto assistente técnico, pode receber esse mesmo tipo de pergunta. Mas aí a pergunta que eu acho que deve ser feita de volta é... E se fosse você sendo acusado de algum crime ou numa situação dessa, você não gostaria de ter tudo a seu dispor para se defender? Ou ter uma coisa mais justa? A gente volta A gente só sabe quando está no lugar, né? A gente volta nos mesmos direitos humanos que a gente impede as pessoas de apanharem numa instituição policial para dizer que todo mundo tem direito a tudo que ele pode fazer para ter a sua defesa. Direito da ampla defesa, uma coisa assim, né? Da terminologia. Caraca. Eu ainda continuo achando muito top. Mas você tá mais a parte, assim, mais... Ela botando teatral das coisas. Teatral. Não, é porque assim, agora eu quero saber aqueles mitos e... Hollywoodiana das coisas. Vamos chegar lá agora. Vamos. Eu assisto um monte na Netflix, não sei falar os nomes, né? Porque meu inglês, eu tô abaixo de... Não tô com 5%. Tá fora de 5%. Isso, eu tô fora de 5%, que eu não falo inglês. Mas aqueles seriados lá. Aí, se não fala inglês, já tem meu livro, tá? Isso, o livro. Cadê que você não trouxe pra gente fazer um merchan? Eu não vou nem dizer que quando eu comecei a falar foi que eu lembrei. Não acredito. Olha aí, tá vendo? Vou estudar seu livro. Mas enfim, voltando. Aquele O Mind Hunter da Netflix. top das galáxias. Aquilo é verdade? Vamos lá. Dá um spoiler do que o Mind Hunter, para quem nunca assistiu, é uma reconstrução histórica do que o FBI fez no fim da década de 70 para o início da década de 80. Quando lá é o Holden e Bill, se eu não me engano, são os dois agentes, né? Ela tá aqui assim, é isso mesmo, eu lembro o nome tudinho. Eu lembro do Holden, mas do outro eu não tenho certeza. Que são dois agentes do FBI que vão começar a trazer psicologia dentro da investigação do FBI, como fazer isso. Começam a sentir falta de uma coisa mais concreta, porque eles estão trazendo muita coisa teórica, longe da realidade dos profissionais que estavam ali, e eles decidem aí fazer entrevistas com prisioneiros famosos, né, para tentar entender por que eles tinham cometido os crimes e, a partir disso, construir uma tipologia, alguns tipos de ofensores para ajudar a investigação depois. Tem como ali consultor, se eu não me engano, um dos agentes do FBI, se não me engano, John Douglas é um dos consultores da história. E, de fato, ele é muito representativo historicamente do que ocorreu. Óbvio que tem algumas coisas para facilitar o contato que você tem com a situação, ou para tornar mais chocante, ou menos... que você tenha menos compaixão com algumas pessoas e mais com outras. O livro Mind Hunter está traduzido para português pela editora Dark Side, e é basicamente a mesma história que é contada, só que em palavras. E tem um outro livro, o Mind Hunter, foi escrito pelo John Douglas, que no seriado é o Holden. Sim. Aí você tem o Whoever Fights Monsters, que é aqueles que lutam contra monstros, um nome bem sensacionalista também.
que foi traduzido como Mindhunter Profile. Não, se eu não me engano, foi isso que foi traduzido. Aí ele foi escrito pelo Robert Ressler, que é o Bill no seriado. Então tem as duas pessoas, cada um tem um livro contando a mesma história, que virou também um seriado. E, historicamente falando, é bem representativo. Aquela ideia de que ele tem uma aula para dar num local, e ele vê quem está por ali, entra em contato para ver se pode fazer as entrevistas e de fato fazer, foi exatamente daquele jeito que aconteceu. Se você colocar também no YouTube Mindhunter, comparação, realidade, não sei o quê, aparecem uns vídeos que mostram que eles tiveram depois algumas gravações, de fato, o vídeo. E aí mostra a comparação do que foi feito no seriado com a gravação real. E tem muita coisa muito parecida. Palavras idênticas que são usadas até pelos atores bem parecidos também. Mas também tem algumas coisas ou outras. Então, um dos entrevistados, que foi o Ed Kemper, que matou, se eu não me engano, 8 ou 10 mulheres escolares, e, se eu não me engano, é o caso dele, inclusive, que ele tá com o corpo da pessoa no porta-mala, ele vai pro psiquiatra, o psiquiatra diz que ele tá bem, né, tá melhorando, que coisa boa, e ele tá lá com o corpo. Com o corpo. Na entrevista real, ele chora, ele se emociona. No seriado, não. Ele mantém aquela frieza, aquele olhar meio que de superioridade, que na minha visão pessoal é algo de assim, vamos manter aquela idealização que se tem sobre quem é um assassino em série, e não tentar gerar algum tipo de compaixão, que eu não sei. O choro era real, era inventado, não sei. Mas o que a gente sabe é que tinha e que não está no seriado. A escolha disso é outra. Entendi. Outro, lá da Netflix, assim, que você fala assim, não, isso aqui é totalmente invenção. Da Netflix, eu não sei te dizer. Mas um que geralmente o pessoal gosta e que vem muito falar comigo é sobre Criminal Minds, que é basicamente a ideia de se fazer perfil criminal a partir daquilo dali. E esse ele é bem mais mito do que realidade. Eu não assisti tudo, porque tem, 11 temporadas e tem uma certa repetição, né? Cada episódio é um caso, são 40 minutos. Aí já começa a primeira mentira, né? Porque em 40 minutos você chegou no caso e resolveu o caso. Tem essa celeridade que na vida real não acontece. Tem um livro de 2010 do David Kanter, que é considerado como o pai da psicologia investigativa, que cunhou o termo, etc., que ele fala que se esses seriados fossem trazer a realidade da coisa, ia ser muito chato. Porque depois que você pega o crime, você tem que passar um bom tempo ali investigando, entendendo o que é que aconteceu. Depois você tem que ler um bocado para ver aquelas coisas que você identificou, o que é que a gente já sabe sobre isso. Então, existe um tempo de leitura inexistente naqueles seriados. E um tempo para se chegar numa resposta, e o fato de que sempre chega numa resposta. Tem pelo menos 2 casos daqui do Brasil que eu fiz algo e eu não sei no que é que deu. É mesmo? Porque eu entro em contato com as pessoas que eram responsáveis e não são mais. Porque teve alteração, mudou, tá com não sei quem, perdi contato com o caso. Então, não sei se ajudou, se não ajudou, no que é que deu, se foi preso alguém, se foi concluído, se não foi. Mas no seriado, se você faz isso, é uma revolta enorme. Porque como é que você me deixa sem resposta? Eu quero a resposta. Como assim, produção? Meus alunos adoram quando eu trago o caso, a gente tá em maio ainda, né? Eu trago o caso Araceli. O caso Araceli, 18 de maio, se não me engano, 18 de maio, da menina que foi sequestrada e 6 dias depois foi encontrada morta, tinha sido estuprada, jogado ácido nela, e é o motivo da gente ter o Dia do Combate à Exploração Sexual Infantil. Eu trago esse caso para a gente estudar, porque a gente tem uma certa quantidade de dados, apesar de ser lá da década de 60, se eu não me engano, a gente tem uma boa quantidade de informações disponíveis e a gente não sabe quem é o culpado. Então, quando se traz esse tipo de caso que a gente não sabe o que aconteceu, geralmente os alunos já ficam, professor, não, mas e aí, tá certo ou tá errado? Muitas vezes você não vai saber até muito tempo depois, porque na vida real é diferente. Esse é aquele que a menina foi para a escola... Tava saindo da escola mais cedo. E sumiu. Isso. Aí, assim, teve um julgamento, tiveram pessoas presas. Depois mostra, assim, a pilha de coisa que o juiz leu depois e disse que não tinha evidência suficiente
para comprovar que eram eles e foram soltos. Então, para todos os efeitos, legalmente, a gente não tem nenhum culpado e nem nunca vai ter, porque o crime já prescreveu pelo tempo que passou e tal. Caramba. A realidade é que a gente nem sempre tem resposta e a gente tem que ir, aos poucos, aprendendo a lidar com isso. É verdade. Interessante. E saber que nem sempre vamos ter respostas, né? E não forçar pessoas que não cometeram a dar uma resposta real. Exato. Às vezes, principalmente em crimes que você tem essa comoção midiática e tal, tem uma pressão maior para uma resolução e acaba apressando alguns processos que pode levar a erros investigativos. Sem palavras. Outra coisa de Criminal Minds, eu não sei como é que ficou nas outras edições mais à frente, mas a impressão que se dá é que aquelas pessoas sempre tinham aquela informação de pronta entrega. Como assim? Aconteceu esse crime, em 5 minutos faz aquela reunião com aquelas fotos na TV, né, mostrando vítima 1, vítima 2, vítima 3, aí já tem os dados da pessoa, e aí, dali uns 20 minutos, ele já tem quem é essa pessoa, né? O perfil já foi construído em extremamente pouco tempo e, de certa forma, é verídico com o que era feito 40 anos atrás, mas que hoje em dia não condiz mais com a realidade, que você poucas vezes vê da onde é que está sendo tirada essa informação. Quando ele diz que essa pessoa trabalha como, sei lá, motorista de aplicativo, como taxista, da onde é que ele está tirando essa informação? Nem sempre está claro dentro do seriado. E aí, quando você assiste coisas feito Hannibal, né, os próprios seriado ou o filme, também dá um pouco dessa impressão de um super-humano com superpoderes que ele consegue, de alguma forma, descobrir. Tudo rápido e articula. Chega na cena do crime, aí ele... Eu acho ótima uma cena do Dragão Vermelho, se eu não me engano, que é o terceiro filme, em que ele chega lá na cena do crime e aí, de certa forma, ele é transportado, ele começa a ver como se fosse o assassino, começa a agir como se fosse o assassino. Só que isso, assim, você, obviamente, tem a tentativa de reconstruir o que aconteceu, só que ali dá a entender que ele faz tudo perfeitamente, e aí na hora que ele vai olhar para o espelho, quebra para ele não ver quem é, né? Mas, assim... Levanta-se essa ideia de que você ganha superpoder ou que só quem tem superpoder consegue fazer isso. Mas aí hoje a gente vê que, na verdade, é uma ciência que vem sendo construída, que tem base, que Toda tem... uma história por trás Ah, aí você da não ficção. tem superpoder. Pode ir embora. Pode ir Poxa embora. vida, acabou aqui, hein? Acabou aqui. Acabou a ilusão da bichinha. Não quer mais. Não quero mais. Eu achei que eu ia ter um superpoder, gente. O que acontece é que você, depois de pegar tanto caso, estudar tanta coisa, você começa a fazer linkagens mais rápidas. Como essa do exemplo que eu dei de uma pessoa que engana a outra para entrar na casa dela, ter habilidade social. Sim. Então, você tem um arcabouço de informação específica maior com o passar do tempo. Mas não necessariamente você está com isso disponível o tempo todo, está sempre certo e não tem sombra de dúvida que aquilo dali é certeza de... não tem como estar errado. Entendi. Você já pegou um caso, assim, que realmente tirou seu sono, que você ficou com aquele negócio na tua cabeça, martelando, e depois você faz... Caramba... Olha, o seriado, né? Caramba! Era isso e eu não tava... Poxa vida! Não? Não. Sinto muito, né? Jogar em areia, chover aí no seu... Aqueles casos que você olha, você fica assim, de repente você vai tomar um banho, aí vê um negócio assim, na Aí, prateleira. Dr. House, né? Isso! Dr. House que fala com alguém, aí a caneta caiu, ele faz, tá caindo um negócio, tá pingando o pulmão dele. Né? Eu já sei pra onde você vai, pra Hollywood, fazer filme. Ganha mais dinheiro. Não. Cara, sensacional. Muito legal esse trabalho. Muito legal o papo. Pra gente começar a fechar. Dica de ouro pra quem quer começar. Mais do que ele já deu. Pode ser assim, O o caminho das pedras, agora... Dica. Agora as pedras de sejam ouro. agora que seja o asfalto. A gente Não, botou o pode ser calçamento, levado, vamos botar o... Isso, gosto. Você não gosta disso? Eu gosto. Acabamento agora. Gosto.
A primeira coisa que você tem que fazer... Além de aprender inglês. Eu não vou entrar nessa. Ajuda. Mas não é brincando. extremamente necessário hoje. Por mais simples seja, é estudar. Você tem que saber o que é que existe de possibilidade. Aqui a gente falou superficialmente sobre algumas coisas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar até para ver se essa área de fato lhe interessa ou não. Eu entrei com uma visão hollywoodiana, mudou completamente, mas não mudou o meu interesse. O de outras pessoas muda. Se você ainda está na graduação... se você está na graduação ainda, aproveita a oportunidade para se envolver com o máximo de projeto que tenha minimamente próximo da área. Como eu disse, o primeiro que eu me envolvi era sobre grupo de apoio para guardião legal de pessoas que foram vítimas de um crime. Não estava fazendo nada semelhante ao que eu faço hoje, mas porque era o mais próximo para você ir pegando, tendo contato com aquilo dali. Se não tiver, tente criar. Você tem a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa e buscar um orientador, fazer um projeto de extensão e buscar um orientador ainda na graduação. Nessa parte do estudar, tem 2 recomendações que eu dou. Número 1 é o meu livro. Isso. Por favor, qual é o nome do seu livro? Criminal Profiling, perfil criminal. Eu quis botar os 2 termos porque a gente precisa trazer para o nosso brasileiro, mas a gente ainda precisa alcançar as pessoas que continuam chamando de Criminal Profiling. Então, a gente tem Criminal Profiling, perfil criminal, e aí como subtítulo, a análise do comportamento na investigação criminal. Massa. A segunda dica é o meu outro livro. Adorei. E a terceira dica? São os artigos. São os artigos. Mas esse primeiro é específico do perfil criminal. A ideia dele é, numa linguagem simples e direta, trazer o que a gente tinha de conhecimento até 2020 sobre o perfil criminal. Desde essa parte histórica, o que é verdade, o que não é, o organizado, desorganizado, existe, não existe, até que ponto isso existe ou não. E o segundo livro, ele já é um pouco mais amplo e não fui eu sozinho que escrevi. Eu consegui gerar contatos ao longo desses últimos anos. Eu convidei colegas para escreverem sobre atividades da psicologia investigativa. Então, a gente tem o livro, esse outro é Psicologia Investigativa, Teoria e Prática. Porque é primeiro para dizer, que é algo que eu não disse, mas eu tenho que falar, que psicologia investigativa é uma coisa e perfil criminal é outra. Aqui no Brasil, a gente acaba, por algum motivo, se falando como se fossem sinônimos, mas não são. Perfil criminal é essa ferramenta investigativa, psicologia investigativa é essa área de atuação, que vai envolver o perfil criminal, mas vai envolver, e está no livro, autópsia psicológica, que é em questão de suicídio, para fazer a avaliação se aquela pessoa tinha a intenção de suicidar ou não, para saber se pode ter sido um acidente, uma morte natural ou um homicídio forjado de suicídio. A gente tem essa questão da entrevista investigativa, das falsas memórias. A gente tem reconhecimento de pessoas, que a gente está em alta também, quais são os processos de memória que podem ser afetados para gerar um falso reconhecimento. A gente tem tráfico humano, a gente tem análise comparativa de casos, que é quando você tem 2 crimes e você não sabe se foi a mesma pessoa que cometeu eles, é através de uma análise comportamental de como eles foram cometidos, se a gente pode vincular a mesma pessoa. A gente tem esse tipo de avaliação sendo construída em Goiás com um colega que terminou psicologia agora há pouco, que é policial civil. A gente tem alguns exemplos práticos da construção de uma seção específica de psicologia aplicada à investigação dentro da Polícia Científica do Paraná, em Curitiba. E a gente tem exemplo também que o perfil criminal foi utilizado dentro do Tribunal do Júri, em um caso de feminicídio, para ajudar a elucidar ou trazer uma questão mais justa ou próxima da realidade através da contribuição da psicologia. Então, não sei se são 11 capítulos, alguma coisa assim, trazendo as possibilidades. Aí tem um sobre raciocínio investigativo e tomada de decisão também. Justamente tentando trazer o que é psicologia investigativa com essas múltiplas possibilidades e tentar trazer também que não é só o perfil criminal. Um capítulo é do perfil criminal, mas psicologia investigativa vai além. Muito legal. É bom e porque esclarece, porque, como vocês estão dizendo aí, né, a ideia de vocês era uma. Você foi desiludida hoje, ele há mais tempo, né? Mas algumas pessoas querem
ouvem o nome, querem seguir, mas não sabem realmente o que é, né? Então, é bem interessante para aquela pessoa que, né, aquele estudante de psicologia que quer seguir, ler um livro desse, né, ler esse teu livro para poder entender tudo. E até quem não pensa em seguir, que pode ir lendo, se descobrir ali, né? Dizer, é isso que eu quero para mim. Exatamente. Esses livros, eles são muito específicos da psicologia na investigação. Ele não fala dessa parte da perícia, da assistência técnica, no presídio, essas coisas não entram. Porque aí são outras áreas de atuação dentro da psicologia. Se você está ouvindo esse podcast, você está pensando, mas eu queria conhecer de tudo, eu queria ver essas outras coisas, eu queria iniciar. Tem um livro específico que eu acho que é o melhor que a gente tem atualmente para esse contexto de eu quero saber o que é e o que é que tem tanto possível, que é Psicologia e Práticas Forenses, do Antônio de Pádua Serafim e Fabiana Saf, que são lá de São Paulo. Que ele traz isso de maneira muito simples e direta e fácil. Então, é meio que, basicamente, tem um capítulo para cada área de atuação, ele destrincha, traz as leis, traz as coisas mais específicas. Muito legal. Denis, sensacional. Muito obrigada por você ter vindo aqui, né? Assim, desculpa qualquer brincadeira, enfim. Não, tudo Mas bem. foi muito legal. Adorei o papo. Também, gostei demais. Não é? Muito bom. E se você quiser saber mais ou um pouco mais sobre o que o Denis faz e tal, só entrar no Instagram dele, porque tem várias coisas, dicas de livro que eu vi, de artigos, Tem não também. é? Tem muita coisa bacana que vai te aproximando mais dessa área, não é, Denis? Com certeza. O foco do Instagram é a psicologia investigativa. A gente já tem muito Instagram por aí, que é essas outras partes da psicologia. Se você quer saber desse contexto, de como a psicologia pode contribuir com a investigação criminal, aí é onde eu entro, é onde eu distribuo informação lá de maneira gratuita. Massa. Tem algum curso? Você ministra algum curso? Tem vaga aberta? Como que é? Ou ainda não? É um projeto futuro? Eu costumo dar cursos online também, tudo dentro dessa temática. Eu já dei cursos sobre assassino em série e transtorno mental, analisando casos, sobre técnica de entrevista investigativa, sobre psicologia do comportamento criminoso, né? O que é que a gente consegue explicar a partir disso. Já teve um curso de psicologia investigativa com essas várias possibilidades e atualmente está aberto que vai acontecer agora dia 10 de junho, num sábado, que vai ser o dia todo, das 9 às 18, obviamente com intervalo do almoço e tudo mais, que é sobre perfil criminal especificamente. É um dia falando sobre perfil criminal, que a gente vai passar por essa parte da história, que vai passar sobre o que é. Se alguém perguntar a você hoje o que é perfil criminal, será que você saberia descrever? E aí a gente vai passar por essa questão de definição, qual é o objetivo, qual é esse mito, qual é a realidade e como que é feito, quais são os tipos de perfis que a gente já conseguiu minimamente construir, poder identificar dentro de um crime que aconteceu. Inscrições? Aonde? No meu Instagram, lá no link da bio, tem e todas as outras informações com relação a certificado, que dá certificado também, que pode ser abatido nas horas universitárias, que é tão necessária. Opa, isso é música para os meus ouvidos. Massa demais. Então, gente, se você, como eu, né, tem interesse, gosta, precisa de horas e quer saber um pouco mais, tem um curso aí, ó, rapidinho, pra gente fazer. Então é isso, muito obrigada pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado, como nós. Né? Eu adorei, né? Acho que eu mais do que adoro, mas enfim, foi muito bom. Então nos sigam nas redes sociais, curta, compartilha. Ativa o sininho. Dúvidas, críticas, Sugestões? manda pra cá. Manda. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.